Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? Para começar, nós temos que ter em conta aqui o seguinte, ó. Ele partiu do repouso. Partir do repouso significa dizer que ele teve velocidade inicial igual a zero e atingiu uma velocidade final de 360 km por hora num ΔT de 25 segundos, beleza? A definição de aceleração escalar média é: aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Aí você tem que tomar um cuidado aí para não se perder nas unidades. Aqui ele deu quilômetro por hora. Eu vou precisar disso aqui em metros por segundo. Então eu vou ter que pegar os 360 e vou dividir por 3,6 para que eu tenha a minha velocidade em metros por segundo. Se você fizer a continha aí, você vai ter 100 metros por segundo. Então, é este valor de 100 que eu vou utilizar na minha equação, tá? Então, aqui vai ficar 100, que é o quanto a velocidade variou, dividido por 25. Aqui você vai ter a aceleração com um valor igual a 4 metros por segundo ao quadrado, tá? 4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração que esse avião, partindo do repouso, tem para alcançar a velocidade de 360 km por hora. Beleza? Então, vamos aí para uma segunda questão. Um móvel descreve um movimento uniformemente variado numa trajetória retilínea, e os seus espaços variam no tempo de acordo com a função horária. Segundo a função, S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado, t em segundos e s em metros. Determine a função da velocidade. Ele está pedindo no item A, aqui, ó, a função horária da velocidade. Bem, o que é a função horária da velocidade? Função horária da velocidade, eu até postei um videozinho para vocês, depois assistam para lembrar, tá? A parte teórica, V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a minha função horária da velocidade. Ele está pedindo para você escrever essa função de acordo com a função horária da posição, tá? Eu tenho a função horária da posição e quero escrever a partir dela a função horária da velocidade. Eu vou derivar a função horária da velocidade a partir da função horária da posição. Então, olha só, vamos lembrar como é que é a função horária da posição. S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2, beleza? Agora, vamos encaixar a função que ele deu aqui embaixo, para a gente ligar e descobrir cada valor. Ó. S é igual a 9 mais 3 vezes T, mais, opa, aqui é menos 2T ao quadrado. Aí, olha só, para resolver isso aqui, eu preciso descobrir quem é o V0 e preciso descobrir quem é a aceleração. Aqui eu já consigo descobrir, ó, porque o V0 é aquele valor que está junto com o T, é o número que está junto com o T, ou seja, V0 é igual a 3 metros por segundo. O valor do A, ele é dividido por 2, e ele vai corresponder na equação aqui embaixo a 2, ou seja, A sobre 2 tem que ser igual a 2. Logo, você conclui aqui que A é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por que o sinal de menos? Porque aqui na equação aparece o sinal de menos. Agora que eu sei que V0 é igual a 3 metros por segundo e que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado, eu vou pegar estes valores e vou substituir aqui na função horária da velocidade e vou determinar essa função. Ou seja, a função horária da velocidade vai ser V igual a V0, que vale 3, menos a aceleração, que é 4, vezes o tempo t. Então, é assim que a gente fecha esse item A, tá? Vamos lá para o item B. O instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços
Isso está indicando que ele quer que você calcule quando S é igual a zero. Então, aqui no item B, você vai pegar a função, tá? S igual a 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. E aí você vai ter que fazer isso aqui igual a zero, né? O S igual a zero. Então, nesse lugar aqui, eu vou colocar zero igual 9 mais 3t menos 2t ao quadrado. Aí você tem que joga todos os termos para o outro lado. Ó. Passa isso aqui para o outro lado, vai ficar 2t ao quadrado. Passa esse mais 3 aqui, ele vem para o outro lado, menos 3t. Passa esse 9 que está positivo, vem menos 9. Isso aqui tudo igual a zero. E agora, o que a gente faz? Fórmula de Bhaskara, tá? Beleza, então ali agora é só resolver Bhaskara. A gente vai calcular o delta, que vai ser b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, delta aqui vai ser 3 ao quadrado, vai dar 9. Aqui você vai ter 8 vezes 9, que vai dar 72. Né? Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então, aqui vai ficar mais 72. E aí, o delta, então, vai ser igual a 81. Aí você tem que achar o x' e x duas linhas, né? No nosso caso aqui, não é x' nem x duas linhas, é o t. Vou fazer aqui no cantinho. O t é menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Vamos substituir os valores. Vai ficar menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 81 dividido por 2 vezes 2. Aí agora é só fazer a continha. Não precisa fazer os dois valores, tá? Vamos considerar que o tempo é só positivo, beleza? Então vai ficar 3 mais ou menos 9 dividido por 4. Então, a única parte que você vai calcular é o t positivo, tá? Vou chamar isso aqui de t1, que vai ser 3 mais 9 dividido por 4. 3 mais 9, 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, ele passa na origem dos espaços no tempo 3 segundos. Beleza? Então, mais um exercíciozinho aqui de cinemática. Esse aqui trata de encontro de móveis. Ao ver passar uma bela garota loura dirigindo uma Ferrari vermelha que desenvolve velocidade constante de 72 km por hora, um apaixonado rapaz resolve sair no seu encalço pilotando sua possante moto. No entanto, ao conseguir partir com a moto, com aceleração constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado, o carro já está a 22 metros à sua frente. Item A. Após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu preciso identificar. Ó, o rapaz está no movimento retilíneo uniformemente variado, enquanto a moça na Ferrari está no movimento retilíneo uniforme. Aí o que eu tenho que fazer é o seguinte. Para que o rapaz encontre a moça, tá? Eu vou chamar isso aqui de R para representar o rapaz e aqui um M para representar a moça. A posição do rapaz, então o nosso item a posição do rapaz tem que ser igual à posição da moça. Quando isso acontecer, significa que eles se encontraram, beleza? E aí eu vou ter que escrever a função da posição para o rapaz e a função da posição para a moça. Então, vamos escrever inicialmente a função da posição para o rapaz. Então, a função do rapaz vai ser posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Bem, eu vou considerar que a posição inicial do rapaz é 0 e que a posição inicial da moça é aqui nesse ponto, 22 metros. Então, a função do rapaz vai ser S0, 0, mais velocidade inicial, parte do repouso é 0 vezes o t, mais a aceleração, aqui ó, no problema, 4 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Ou seja, a posição do rapaz vai ser 2t ao quadrado. Beleza? Até aqui?
A moça está numa função, está num movimento que é um movimento retilíneo uniforme. A função para esse movimento é S igual a S0 mais V vezes T. Beleza? Para a moça, então, ela já está 22 metros à frente do rapaz, então a posição inicial dela com relação ao rapaz é 22 metros. A velocidade dela está dada no problema, aqui, tá? E também está dada no esquema, né? Esses valores estão dados aqui no esquema também. E olha o detalhe, está em quilômetros por hora. Você vai ter que transformar para metros por segundo, beleza? Tem que pegar o 72 e dividir por 3,6. Então, se você fizer essa continha aí, você vai obter o resultado 20. E isso vai ficar vezes t. Agora eu vou igualar as duas funções, tá? Vou igualar as duas funções aqui, ó. Igual eu coloquei aqui inicialmente, só que agora eu vou colocar os devidos valores. Então, vai ficar assim. A função do rapaz, 2t ao quadrado, isso é igual à função da moça, 22 mais 20t. Para resolver isso aqui, eu vou jogar todos os valores para o lado e igualar a zero, tá? Ou seja, eu vou ter uma equação de segundo grau mais uma vez. Então, aqui vai ficar 2t ao quadrado menos 20t, correto? Porque ele estava aqui, ó, positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 22, estava aqui positivo, passa para o outro lado negativo, isso igual a zero. E aí, vamos aplicar delta mais uma vez, vamos achar T1 e T2 mais uma vez, tá? Então, aqui vai ficar delta é igual a menos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, beleza? Aqui vai ficar 400 menos... Opa, menos não, né? Menos com menos, aqui vai ficar mais. 4 vezes 2 vezes 22. Deixa eu fazer esse continho aqui. 4 vezes 2 vezes 22. Vai dar 176. Mais 400 dá 576. Tá? Então, delta 576. Aí você tem que achar T1 e T2. Né? O que vai ser? O T1 e T2 vai ser menos B, aqui é menos 20, mais ou menos a raiz de 576, dividido por 2 vezes A. Então, T vai ser 20 mais ou menos 24 dividido por 4. Beleza? Mais uma vez, pessoal, eu vou fazer só para o número que vai dar positivo, que vai ser 20 mais 24, tá? Se você fizer 20 menos 24, vai dar menos 4. Esse resultado não interessa para a gente. Então, T vai ser 20 mais 24 dividido por 4. O T, então, vai ser 44 dividido por 4. Isso aí vai dar T igual a 11. Então, T igual a 11 segundos. Tá? Fechou aqui. Após quanto tempo o rapaz alcança a moça? 11 segundos. Tá? Então, o primeiro item é o que mais dá trabalho. Os outros vocês vão ver que rapidinho a gente resolve. Ó. Qual distância a moto percorre até o instante que os dois veículos emparelham? Vamos lá. Letra B. Ó, o tanto que a moto anda é o tempo de encontro, né? Ou seja, vai ser 2 vezes 11 ao quadrado. Então, a posição que a moto anda vai ser 2 vezes 121. S, então, aqui, que o rapaz anda, né? Vai dar 242 metros. Rapidinho a gente resolve, ó. Beleza? 242 metros. Você poderia... Eu peguei aqui a função horária que descreve a posição para o rapaz. Eu também poderia ter resolvido aqui, ó. Tá? Tanto faz. A posição é a mesma, né? O valor vai ser o mesmo. Então, vamos lá para a gente fechar e passar para a próxima. Eu vou para a letra C.
A letra C também é tão fácil quanto a letra B. Por quê? Na letra C, aqui na letra C, ele vai pedir, ó, qual é a velocidade da moto no instante em que alcança o carro? Pessoal, para achar a velocidade da moto, eu vou ter que fazer V igual a V0 mais A vezes T. O A eu já sei quanto é que vale, tá? É a aceleração, é este valorzinho aqui, 4 metros por segundo. A velocidade inicial, ele parte do repouso, tá? Então, ele tem velocidade inicial igual a zero. Aí você vai ter V é 0 mais 4 vezes 11, que é o tempo em que ocorre o encontro, ó. Tempo que ocorre o encontro aqui. Ou seja, a velocidade V vai ser 44 metros por segundo. Essa é a velocidade que o motociclista tem quando alcança a moça da Ferrari. Pessoal, a próxima é muito rápida, tá? Bem rapidinha, bem simples. Então, vou só fazer um reforço aqui com relação à primeira lei de Newton, que é o seguinte, né? Se força resultante for igual a zero, eu vou ter que velocidade vai ser constante. E aí pode ser constante de duas formas. Constante V igual a zero, que é repouso, ou V diferente de zero, que é movimento. Isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Vamos para a próxima questão. Submete-se um corpo de massa igual a 5.000 kg à ação de uma força constante, que, a partir do repouso, lhe imprime a velocidade de 72 km por hora ao fim de 40 minutos. Determine a intensidade da força e item B, o espaço percorrido. Pessoal, nesse item A, vamos fazer passo a passo. Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Ele deu a massa, tá aqui a massa, ó. A aceleração ele não deu, você vai ter que calcular. Aí, vamos fazer aqui, então, o cálculo da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Quanto é que ele aumenta a velocidade? 72 km. Só que eu preciso disso em metros por segundo. Divide por 3,6. Então, aqui vai ficar 20. Qual foi o intervalo de tempo? 40 segundos. Vamos colocar aqui 40. Se você fizer essa continha aqui, simplifica o zero, vai ficar 2 sobre 4. Isso aqui dá 1 sobre 2, ou se você preferir, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da minha aceleração. Aí agora eu volto para cá, para a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa. 5.000 vezes a aceleração que eu calculei agora nessa equação aqui. 0,5. Força resultante vai ser igual a 2.500 newtons. Beleza? Então, essa é a resposta. No item B, pessoal, você pode resolver de duas formas. Ou usando a função horária da posição, ou usando a equação de Torricelli. Como eu já resolvi um problema anterior com a função horária da posição, eu vou escolher usar a equação de Torricelli para resolver o item B, tá? Então, utilizando a equação de Torricelli, nós vamos ter que velocidade final 20, isso ao quadrado. Velocidade inicial, ó, cadê aqui? Ele parte do repouso. Velocidade inicial é igual a zero. Então, vai ser aqui 0 ao quadrado. Mais 2 vezes aceleração, 0,5. Vezes ΔS. Quem é o ΔS? É o meu espaço percorrido. Agora é só fazer continha. Vamos lá, continha. 20 ao quadrado, 400. Isso é igual, 0 ao quadrado, não vou nem repetir isso aqui. 2 vezes 0,5 vai dar 1 ΔS. O 1 está multiplicando, passaria dividindo, mas 1 é elemento neutro na divisão. Ou seja, o meu espaço percorrido ΔS já é logo de cara 400 metros. E aí fecha o nosso probleminha do item B. Agora aqui nós já vamos falar um pouco sobre a terceira lei de Newton, tá? Vamos à questão. Dois blocos A e B, de massa respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa.
Uma força horizontal F de intensidade constante F igual a 10 newtons é aplicado no bloco A. Determine, item a aceleração adquirida pelo conjunto. Então, para resolver o item A, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Pessoal, observa aí no nosso problema que existe uma única força fora do meu sistema, que é essa força de 10 newtons. E aí você precisa lembrar um pouquinho da terceira lei de Newton para que você já tenha a força resultante de cara. Por quê? Porque as forças para alterar a condição de movimento têm que ser forças externas ao meu sistema. Forças internas não alteram o meu movimento, tá? Não vai alterar aí meu movimento, não vou ter mais aceleração ou menos por conta de forças internas. Então, já de cara, eu já sei o quê? Força resultante é igual a 10. Beleza? Força resultante é 10. Isso aqui vai ser igual a massa. Pessoal, essa força de 10 newtons, ela foi aplicada no bloco A. Só que o bloco A, ele empurra o bloco B. Então, a massa que eu tenho que considerar aqui é a massa do A somada com a massa do B. Esses valores estão aqui, ó, 2 e 3 quilogramas. Então, aqui eu vou ter que fazer 2 mais 3. Isso vezes a minha aceleração. Aí, pessoal, agora é só continha, tá? 2 mais 3 vai dar 5, vezes A. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E assim a gente resolve o item A. Agora vamos lá. No item B ele fala o seguinte: a intensidade da força que A aplica em B. Tá? Aí eu vou ter que separar agora os corpos. Vou ter que separar os dois corpos ali para resolver o meu item B. Então, aqui eu vou desenhar o meu corpo A. Aqui vai estar o meu corpo B. Pessoal, para você determinar qual é a força que A aplica em B, você vai ter que desenhar todas as forças que podem aparecer, tá? Só lembrando aqui que nós vamos ter uma força para baixo, que é a peso, uma força para cima, que é a força normal. Elas na horizontal simplificam, tem mesmo módulo. Em B, a mesma coisa, tem a força para baixo, que é a força peso, tem a força para cima, que é a força normal. Na horizontal, essas forças se simplificam. No bloco A, atua uma força F. No bloco A também atua uma força que é a força de reação de B, ou seja, tem a força que B faz sobre A. E no bloco B, também vai ter a força, só que essa é a força que A faz em B. Aí você precisa lembrar a terceira lei de Newton. A força de ação tem mesmo valor que a força de reação, tá certo? Então, quando o B empurra o A empurra o B, beleza? De tal forma que se eu calculo um, eu calculo o outro, caso o problema pedisse para calcular essas duas forças. E aí, qual é o bloquinho que eu vou escolher para fazer a aplicação da lei de Newton? Eu vou pegar o segundo bloquinho aqui. Por que eu vou pegar o segundo bloquinho, pessoal? Porque o segundo bloquinho, ele está aqui o que o problema está pedindo, a força que A aplica em B. E mais, no segundo bloquinho, a única força relevante para que eu possa analisar o problema é a força que A faz em B. Então, aplicando a segunda lei de Newton, nós vamos ter força resultante. Quem é a força resultante em B? A força resultante em B é a força que A faz em B. Isso aqui vai ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Essa aceleração que eu já calculei aqui, ó, no item A. Agora você só substitui os valores. Força que A faz em B vai ser igual à massa do B. A massa do B, 3 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, essa força tem o valor de 6 newtons. Tudo bem aí, pessoal? Essa é a penúltima. Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente igual a MA, 6 kg, e MB, 2 kg.
O plano de apoio é perfeitamente liso e o fio é inextensível e de peso desprezível. Não há atrito entre o fio e a polia, considerada sem inércia. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do conjunto e a tração do fio. Então tá aí, pessoal. Os corpos A e B da figura têm massas respectivamente iguais a 6 kg e 2 kg. O plano que o bloco A é perfeitamente liso, o fio é inextensível e o valor da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Já reforçando a ideia de desenhar as forças, porque aqui agora eu vou ter que fazer esse desenho das forças, tá? Vamos começar desenhando as forças que existem no bloco A. No bloco A, vai ter a força para baixo, força peso. Então, aqui você tem a força peso do bloco A. Ele está sobre uma superfície, então vai ter uma força com relação à superfície. Essa força com relação à superfície, força normal. Esse bloco A está preso por um fio, então aqui vai existir uma força de tração, tá? Então eu tenho uma força de tração T que aparece aqui. Aí agora vamos para o bloquinho B, desenhar as forças no bloquinho B. O bloquinho B tem massa, então ele tem força-peso. Força-peso aponta sempre vertical para baixo. Então aqui é o peso do bloquinho B. Aqui tem uma força de tração, tá? Essa tração aqui, nós vamos falar sempre assim, ó, essa é a tração de A em relação a B. Na primeira tração que eu desenhei, é a tração de B com relação a A. Beleza? Essas são todas as forças que eu tenho no meu sistema. A força peso e a força normal em A, elas se equilibram, porque está na horizontal, tem mesmo valor. Beleza? Agora, nós precisamos definir quem é a força resultante. Sempre lembrar, pessoal, eu posso analisar a força resultante pensando sempre na força externa. A força externa que existe aqui é a força peso no bloco B, tá? Ou seja, a minha força resultante, quem é a minha força resultante? É a força peso sobre o bloco B. E aí eu preciso lembrar, como é que calcula a força peso? É a massa, nesse caso do bloco B, vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui vai ser igual a quem? A massa. Que massa é essa? É a massa do meu sistema, do meu conjunto de bloquinhos, vezes a aceleração. Tá certo? Porque a primeira coisa que ele pede aqui é para determinar a aceleração. Então, vamos agora substituir os valores. A massa do B é 2. A gravidade, 10. Isso vai ser igual. Massa do sistema. Massa do sistema, eu estou considerando aqui a massa do bloco A, que é 6, mais a massa do bloco B, que é 2, vezes a aceleração, que é o que eu vou descobrir agora. Aí é só fazer continha. 2 vezes 10 vai dar 20. 6 mais 2 vai dar 8 vezes A. Aí eu vou e passo 8 dividindo para achar o A. A vai ser igual a 20 dividido por 8. Essa minha continha aí vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a primeira parte do problema fechou. Agora ele pede a força de tração. Ele quer a tração nos fios. Pessoal, a força dessa tração do bloco A e a tração para o bloco B vai ter mesmo valor, porque está no mesmo fio, tá? E esse fio é inextensível e de peso desprezível, tá certo? Então, eu vou utilizar aqui o bloquinho A para resolver a segunda parte do problema. Por que eu vou usar isso daí? Porque aqui no bloco A, a única força que eu tenho que considerar é a minha força de tração. Isso aqui, então, vai ser a massa do bloco A vezes a minha aceleração. Ou seja, a tração no fio, então, vai ser MA, 6 kg, vezes a aceleração,
2,5. A tração vai ser, então, 15 newtons, tá? 15 newtons. Essa tração aqui vale 15 newtons, assim como este valor de tração também vale 15 newtons, beleza? Ao longo desse fio não terá um valor de tração diferente. Tudo bem aí? Então, olha só, pessoal, é importante que quando você for resolver um problema das leis de Newton, faça os desenhozinhos, tá? Representem as forças para que você consiga observar o que está acontecendo no seu problema, beleza? Então, vamos à próxima, a última questão. Então, essa é a nossa última questão, trata de uma questão que vai envolver uma rampa, um plano inclinado. Aí ele pede ali, ó. Um corpo de peso P desliza num plano inclinado perfeitamente liso, que forma um ângulo θ em relação à horizontal. Determine, item A aceleração do corpo. Item B, a intensidade da força normal que o plano exerce no corpo. É dada a aceleração da gravidade, G. Pessoal, esse é um problema literal, ele não tem valores, tá? Então, nós vamos trabalhar sem substituir números. Então, olha só, aqui eu tenho um bloquinho de massa M, tá? Um bloquinho de massa M. Nesse bloquinho de massa M, atua sempre uma força-peso. Essa força é sempre vertical e aponta para baixo, tá? Então, aqui você tem uma força-peso. Essa força-peso, ela pode ser descrita por suas componentes. Uma componente na vertical, que eu vou chamar aqui de PY, e uma componente na horizontal com relação ao plano inclinado, que eu vou chamar de PX. Essas forças formam um ângulo θ entre si, tá? E aí eu vou precisar definir qual é o valor de Px e Py nesse plano inclinado. Aí você vai precisar lembrar um pouco sobre os vetores, decomposição dos vetores, tá? E pensar também na seguinte perspectiva. Olhando para o desenho, qual é a única força que vai fazer esse bloco descer a rampa? Pessoal, responde para mim aí. Qual é, olhando o desenho, a única força que faz o bloco descer? Exatamente. Px. Muito bem, pessoal. A única força que faz o bloco descer é Px. E aí, o que eu concluo disso? Eu já vou concluir que a força resultante, ela é Px. Beleza? Então, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então, definimos que Px é a única força que faz o bloquinho descer, ou seja, ela é minha força resultante, e isso é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, continuando. Aí agora eu preciso saber quem é Px e quem é Py, tá certo? Vamos fazer então aí a soma vetorial. Aqui eu vou colocar Px, Px aqui, Py. Deixa eu só tirar aqui para não ficar confuso. Px é esse que está na horizontal. Py é o que está na vertical. Beleza? E o resultante é o vetor que sai da origem do primeiro vetor e vai de encontro até o último. Isso aqui é a força-peso. Por que eu estou fazendo esse desenho? Porque eu vou ter que decompor a força-peso, tá? Vou ter que decompor a força-peso. E aqui eu tenho meu ângulo θ, tá? Aqui eu tenho o meu ângulo θ. Aí eu preciso lembrar, ó, o que é seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. O que vai ser o cosseno θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos aplicar essas duas situações. Primeiro, aqui, eu vou fazer o seno. Cateto oposto ao ângulo. Quem é que está oposto ao ângulo? Está aqui em cima, ó. Quem é que está aqui em cima é Px. Então, o seno de θ vai ser Px dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, ó, esse aqui é o ângulo de 90 graus. A hipotenusa está em oposição. Quem é que está em oposição? P, tá? Então, daqui eu tiro que Px vai ser igual a P vezes o seno
do ângulo θ. Isso aqui você precisa saber na sua cabecinha para resolver lei de Newton, tá? Quando se trata do plano inclinado. Agora eu vou resolver por cosseno. Cosseno θ. Quem é cosseno θ? É cateto adjacente. Quem é que está junto com o ângulo aqui, ó? Junto com o ângulo? PY. Então vai ser PY, hipotenusa. P. Daqui eu tiro que PY vai ser P vezes cosseno θ. Essa outra informação aqui você precisa saber, tá? Essas duas coisas que eu destaquei aí, você precisa saber como é que determina Px e como determina Py, tá? Então, você vai fazer sua anotaçãozinha bonitinha, vai colocar lá e vai destacar isso daí para você resolver problemas relativos ao plano inclinado, tá certo? Bem, aqui, pessoal, esse bloco está apoiado sobre uma superfície. Vai existir uma força normal aqui, tá? Eu tenho aqui uma força normal. Essa força normal, a força normal N, ela é equivalente à força P na direção Y, tá? Então, no plano inclinado, PY tem módulo igual à força normal. Então, essa aqui já é uma outra informação importante também que nós temos aí para resolver. Tá certo? Agora, pessoal, é só aplicar a segunda lei de Newton. Eu já sei quem é Px, já sei quem é Py, e agora é fazer continha, tá? Então, olha só. Quem é Px? Ó, Px já está aqui. Vou terminar de contornar ele aqui, ó. Px, ó. Vou substituir Px aqui nessa formulazinha aqui, ó. Então, Px vai ser P vezes seno θ. Isso vai ser igual a massa vezes aceleração. Aí, ó, outra coisa que a gente tem que lembrar sempre, como é que calcula o peso? O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Vou substituir os valores aqui. M vezes G vezes seno θ é igual a M vezes A. Essa massa que aparece aqui é a mesma massa que a gravidade está empurrando, ou seja, esse termo cancela com esse termo. O que sobrou? A aceleração e desse outro lado, G vezes o seno do ângulo. Então, a minha aceleração vai ser G vezes o seno do ângulo θ. Essa aqui, então, é a minha resposta para o item A. Beleza? Professor, e os valores? Bem, o problema daria, tá certo? Se esse fosse um problema de valores. Ele falaria quanto é que você tinha que usar o G e falaria qual é o valor do ângulo. Aí é só substituir e fazer a continha, tá certo? Então, esse é o item A. O item B, a intensidade da força normal. A gente já começou a resolver ele aqui, tá? Agora é só abrir o item B. O peso Y é igual a normal, então a normal vai ser quem? Normal vai ser peso vezes cosseno θ, tá? Ou seja, a normal é dada por PY que está aqui. Aí você pode abrir isso aqui também. Normal, então, vai ser massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo θ. Essa, então, é a resposta para o nosso item B. Tá? Mais uma vez, se o problema desses valores de M, de G e do ângulo, lembrando, pessoal, essa letrinha que eu estou colocando aqui para falar aqui, ó, θ, essa letrinha